Olá, queridos, sejam bem-vindos a este canal de estudos bíblicos. Saúdo a todos com a paz do Senhor, Shalom, sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, curta, compartilhe. E hoje eu vou trazer um estudo para nós meditarmos juntos e é um assunto assim bem reflexivo. Vamos lá? O Senhor tem se agradado de nós? O Senhor se agrada de nós? Nossa alma, ela tem sede do Deus vivo, como já dizia Davi lá no Salmo 42, 1 e 2, a nossa alma tem sede do Deus vivo. E isso é maravilhoso, porque isso nos move a buscar a Deus. E nós devemos valorizar esta bênção. Vivemos num mundo hoje comparado a um deserto, que está cada dia mais difícil de nós sobrevivermos neste mundo em todos os sentidos, físico, geopolítico e principalmente espiritual. Os nossos dias têm sido uma sucessão de coisas bem difíceis, são dias de angústia, como diz a palavra de Deus. Temos visto e ouvido notícias alarmantes sobre sede mundial, fome mundial, dores, mortes, violência, guerra, crueldade, a angústia das nações. E o que mais almejamos sempre, nosso desejo, é a paz, a segurança, também a saúde física, mental, espiritual, para sobrevivermos nesses últimos dias que estamos vivendo. Mas a sensação que nós temos é que quanto mais almejamos e lutamos por alcançar essas coisas que tanto desejamos, parece que a cada dia está mais difícil, não é mesmo? Somente quando nós tememos o Senhor e ocupamos o nosso coração com as bênçãos do Espírito Santo de Deus, o amando, obedecendo, desejando a presença do Senhor, exercitando a nossa fé, e estando em comunhão com Ele, é que nós sentimos a paz na nossa alma e assim nós agradamos a Deus. Nós vamos falar aqui mais uma vez sobre o povo de Israel no Egito, porque é um texto, é uma passagem bíblica que tem muita influência para os nossos dias hoje. É como se fosse uma repetição daquilo que aconteceu na história lá, também continua, né? Porque a história ainda não se cumpriu. Portanto, ela continua ainda nos nossos dias. Então, só lembrando sobre a saída do povo de Israel do Egito, em cumprimento a uma profecia que o Senhor tinha dado para Abraão, de que o povo hebreu ficaria cativo e escravizado no Egito por 400 anos, conforme está lá no livro de Gênesis 15, 13 e 14. Veja no canal, nós temos estudo bem mais específico sobre isso. Houve um momento de tanta amargura ali, um povo escravizado por Faraó, só que naquele momento de amargura, alguns fiéis dos filhos de Israel clamaram com todo o seu coração ao Eterno de Israel, ao Eterno Deus Pai, por sua misericórdia, e porque a carga no Egito estava muito pesada, muito difícil de carregar, de sobreviver da forma que eles estavam sobrevivendo, estava insuportável. E quando eles clamaram de todo o coração, o Senhor lembrou-se do concerto que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O plano do Eterno era libertar seu povo escolhido do domínio de Faraó. Ele já tinha esse plano porque ele sabia, como ele anunciou para Abraão, que iria acontecer essa escravidão. E o Eterno usou uma serva hebreia chamada Yocheved, ou Yocheved, que é Joquebed. Yocheved significa Adonai é glória, Deus é glória, a glória de Deus. Olha que profundidade neste nome dessa serva. Ele usou essa serva israelita, para nós foi traduzido como Joquebed. Yocheved é a mesma coisa, ou Joquebed, é a mesma pessoa, no hebraico. Para gerar o libertador de Israel do Egito, nasceu ali Moisés, que é Moshe em hebraico, que foi libertador do povo hebreu israelita do Egito.
E através da fidelidade de Moisés, o Senhor tirou como um forte o povo escolhido do domínio de Faraó, e o Eterno os guiava, guiando-os rumo à terra prometida, e havia ali a grande expectativa de todos para aquele grande momento, o momento da saída daquela escravidão, da saída do Egito, do domínio de Faraó. Houveram ali alguns obstáculos, embaraços no processo daquela saída, no percurso, né? Nós vemos lá no livro de Êxodo 13, 21, e o Eterno, o Senhor, ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem. Nuvem em hebraico é anan, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Queridos, cada palavra aqui, se vocês forem estudar com profundidade, eu sempre falo os textos, leem o capítulo todo, busquem profundidade espiritual na leitura e na meditação da palavra de Deus. Ao saírem do Egito, o povo hebreu israelita foi guiado, conduzido pela presença do Eterno, que é onisciente, onipotente, onipresente, através da nuvem, Anan. Ele mesmo, o próprio Eterno, ia adiante do povo israelita, os guiando pelo caminho, derek, caminho em hebraico é derek, de dia e de noite na coluna de fogo. A luz estava sempre presente. Egito, deserto, não é lugar para crente viver. O Eterno Deus é luz. Onde Ele está não tem escuridão, nem trevas. E o Eterno falava com Moisés, os guiando em toda a jornada durante o tempo que o povo israelita viveu no deserto. Deserto em hebraico é Hamidbar, Bemidbar. No deserto não é um lugar desejado para se morar, não é mesmo? Nem viver, nem criar raízes, muito menos. Porém, estando no deserto, o povo israelita desfrutou dos melhores momentos da presença do Senhor, os milagres que Ele operou no deserto, só Ele, ninguém mais. E nunca Ele se retirou de diante deles. Alguns rabinos israelitas afirmam que os melhores momentos do povo israelita foram aqueles vividos lá no deserto, na presença do Senhor. Ali o Eterno falava diretamente com eles, os protegia, nada faltou. Tinham alimento, o maná que caía do céu diariamente, a água brotava da rocha. Que é milagre maior que esse? A água brotava da rocha. Eles viviam dos milagres de Deus todos os dias, vieram as codornizes, tinham segurança, nada de mal estava perto deles, porque havia a presença do Senhor, a segurança do próprio Senhor cuidando da vida deles. Tinham comunhão diária da presença do Deus de Israel. Sempre estava presente, os guiando, protegendo, trazendo refrigério durante o dia, aquele sol causticante, à noite, dando a proteção, os aquecendo. E nada faltou. Viveram assim por 40 anos no deserto. E nada faltou para o povo de Israel. Não faltaram as dificuldades, vieram os obstáculos a serem vencidos. Alguns murmuraram, desobedeceram e com isso entristeceram e desagradaram ao Eterno por sua ingratidão. Mas atravessaram o rio Jordão, o rio Iardém, e entraram em Canaã. O Eterno é fiel em suas promessas. Israel espiritual nos fala também da igreja de Yeshua, igreja de Jesus. Yeshua, que para quem não sabe, Yeshua é na língua hebraica Jesus. Jesus e Yeshua é a mesma pessoa. Ou Yehoshua, que também é Jesus. Eles, Israel, igreja e Canaã eterna. Lá em Hebreus 1, do 1 ao 14, leiam tudo. Havendo
o eterno Deus, antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, os navins, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, Yeshua, Jesus, que significa o eterno salva, Deus salva, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, Kavod, glória, Kavod, lembra do nome de Yokaved, Yoreved, glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem do próprio Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Lá em Mateus 17:5, lá no texto sobre lá no Monte da Transfiguração, leiam tudo. Mateus 17:5, e estando ele, no caso Jesus, ainda a falar, eis que uma nuvem, uma nuvem luminosa, os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Lá em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Egito e deserto. A Bíblia ela é um livro espiritual. Espiritualmente, a igreja do Senhor, nós estamos prestes a sair deste Egito, deserto, para a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Egito, simbolicamente, nos fala de um governo, um domínio, um reinado com costumes pagãos, politeístas, adoram vários deuses, são idólatras, possuem costumes e práticas que se opõem aos mandamentos do Eterno Pai. Portanto, é um governo que não agrada ao nosso Senhor, ao Senhor. E ele nem aceita, no caso esse governo do Egito, não aceita a sabedoria do Eterno, a soberania do Eterno. Deserto nos fala de um lugar impróprio para se viver, um lugar árido, inóspito, coberto por areia, baixíssima precipitação de água, animais peçonhentos, perigosos, extremamente quente de dia e gelado de noite. Portanto, sem possibilidade de se viver, de nós vivemos num lugar assim. Portanto, em ambos, tanto no Egito quanto no deserto, nos fala, tanto do governo quanto o lugar, nos fala claramente que não é ideal para nós, crentes, servos de Deus, vivermos. Porém, nosso planetinha, nosso mundo, nosso planeta onde nós vivemos, habitamos, simbolicamente comparado ao Egito e ao deserto, tanto no Egito quanto no deserto, há situações que desagradam e muito ao Eterno, despertando a sua ira. No Egito, vamos entender um pouquinho melhor isso? No Egito, onde há um governo mundial tirano, um reinado, um domínio de Faraó, que é tipo do homem mau, injusto, impiedoso, cruel, escravizou e escraviza os filhos do Eterno, levando-os à amargura da alma, pois se opõem à soberania e os mandamentos do Eterno. Impõem leis que vão contra aquilo que agrada ao que está na lei do Senhor. Eles vão contra a palavra do Senhor, que ela é imutável. Quer destruir a nossa fé, nos influenciar e escravizar com princípios e valores que se opõem à sabedoria do nosso Deus, com pecados que nos separam e nos afastam de Deus e nos impedem de amarmos, sermos fiéis, honrá-lo de todo o nosso coração. No deserto, o deserto nos fala do mundo, do lugar
um lugar impróprio para se viver, perigoso, sem condição de vida, perigos constantes com o ser mais perigoso que temos que conviver neste lugar. O homem sem Deus. Como já disse no início do vídeo, hoje nosso mundinho está sem condições de vivermos espiritualmente. O coração do homem sem o eterno é mau, um coração mau, um coração cheio de peçonha, os lábios peçonhentos, cheio de veneno, coisas que ferem, que desagradam a Deus. O pecado cresce a cada dia e é por causa disso que a terra geme e vem a ira de Deus sobre toda a natureza geme, está em dores de parto. Todos nós sofremos. Hoje, o que nós vemos na Terra? A situação climática mundial, secas, calor, frio intenso, chuvas, tempestades devastadoras, furacões, fomes, dores, enfermidades assoladoras, guerras. Lutamos pela paz e pela segurança, mas parece que está cada dia mais difícil de encontrá-la. No percurso, no processo da caminhada, Êxodo 13, 21. E o Eterno ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, Anan, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Mesmo com todo este amor e proteção, o povo murmurou, foi infiel e desagradou ao Senhor. Hoje, o mesmo Deus que guiou, que conduziu o povo de Israel rumo à terra prometida, providenciou tudo para que o seu povo chegasse na terra prometida com segurança. Esse mesmo Deus, o Eterno de Israel, nos guia, nos conduz com sua santa presença, através do Espírito Santo de Deus, está sempre adiante de nós, como igreja de Deus, de Cristo, igreja de Cristo, com os servos eleitos do Eterno para a caminho da nova Jerusalém, a nova Jerusalém eterna, até chegarmos na Canaã celestial. O Espírito Santo do Eterno tem nos guiado pelo caminho que é Yeshua, Jesus. Lembra lá em João? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lucas 13, 33. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, de dia e de noite, sempre, não pare. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, de dia e de noite, até a consumação dos séculos. A presença do Espírito Santo do Senhor em todos os momentos de nossa vida. Temos sempre a presença do Senhor. Lá em Apocalipse 1:7 e Mateus 24:30 tem a mesma coisa, escrito a mesma coisa. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Que maravilha, né? Eis que vem com as nuvens. De dia, coluna de nuvem. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Andar na luz significa se mover. Andar significa se mover, não parar. Marche. Tudo que fizermos, nossos atos, decisões, escolhas, fazermos na revelação, obedecendo a sábia direção do Espírito Santo de Deus, amando a meditação da palavra do Senhor, obedecendo e amando a sua soberania, temendo-o de todo o nosso coração, andando em seus preceitos, valorizando este amor ágape por nós, seus paternais cuidados, a providência, a proteção divina em favor de nossas vidas. Nada tem nos faltado. Os milagres na nossa caminhada continuam, mesmo nós estando no deserto, sob um domínio de Faraó. Os milagres do nosso Deus estão sempre conosco, porque a presença dele está sempre adiante de nós. Nada tem nos faltado, os milagres continuam em nosso meio. Nosso Deus é soberano, é Deus de poder, Deus de milagre. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. De dia, coluna de fogo, a presença, a proteção constante na nossa caminhada, iluminando o nosso caminho. Estamos contribuindo para agradá-lo? Você, meu irmão, já se conscientizou de que é templo do Espírito Santo de Deus, onde o Senhor habita e somos parte do corpo de Cristo, chamada igreja?
Assim como um corpo é um conjunto de membros com vários órgãos, cada órgão juntando tudo dá um corpo, é um conjunto de membros, cada membro tem a sua função, por mais insignificante que seja, tem uma função. Assim nós também, como igreja, fazemos parte do corpo de Jesus Cristo. Cada um de nós somos usados pelo Senhor, pois Ele nos capacita na realização da sua obra, a obra do Espírito Santo de Deus. Estamos agradando ao Senhor? Temos multiplicado os talentos que Ele tem nos dado? Como está a nossa expectativa de entrarmos na Canaã celestial? Há alguns comportamentos que desagradam ao Senhor. Reflitam, isso é reflexivo. Vamos refletir juntos? Estamos agradando ao Pai? Estamos orando pela igreja? Nós sabemos que a oração é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Ela nos aproxima de Deus. Não orarmos pela igreja e seu crescimento, pelos líderes, pastores, pela administração, resolução de problemas que acontece, quando ignoramos uma vida de oração diária com o Senhor, contribuímos para o não crescimento dela, principalmente para que Deus salve vidas dispostas a trabalhar. Em Mateus 9, 37 e 38, então Yeshua, Jesus, disse aos seus discípulos, nós hoje somos discípulos de Jesus, de Yeshua. Jesus disse, a seara é grande, mas poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Rogai, orai, orem, pois ao Senhor da seara, da obra do Espírito Santo, que mande ceifeiros, trabalhadores para a sua obra, para a sua seara. Então, isso é o mandamento do Senhor, orar para que o Senhor traga vidas para trabalhar na obra do Senhor. Yeshua Jesus nos ensinou a ter uma vida de oração diária, de contínua comunhão com Ele. Orai sem cessar, crente, nós, servos, precisamos orar, jejuar, madrugar. Quando temos uma vida de comunhão com o Senhor, somos os mais privilegiados que tem. Os mais privilegiados somos nós mesmos, pois somos fortalecidos, abençoados e aperfeiçoados pelo nosso Pai. Portanto, uma vida descompromissada de oração e fidelidade desagrada ao Senhor. Não sermos participantes dos cultos, grupos, reuniões. Lembremos que somos sacerdotes. O sacerdote, a função dos sacerdotes levíticos era o serviço no templo, o ensino da palavra, o louvor, tudo isso fazia parte do sacerdócio. E hoje nós somos sacerdotes. Estamos engajados nos serviços do templo, nos movemos. Lembra que quando a nuvem lá no deserto se movia no deserto, todo o povo se movia também. Estamos com a mão no arado, nos movendo, trabalhando na obra do Senhor. Ou estamos olhando para trás, parados, meros assistidores, hein? Estamos ativos e envolvidos no crescimento da seara e de anunciar o evangelho a toda criatura. Estamos levando o evangelho eterno aos necessitados. Há alegria em nós, em servirmos a esse Deus tão maravilhoso, realizar a obra maravilhosa do Pai e agradarmos ao nosso Pai. Nos serviços na sua casa, no templo, no louvor, na adoração, é privilégio para nós servirmos na obra do Senhor. Não nos movimentarmos é um risco, ficaremos para trás. Lembremos, nosso descanso não é aqui. Nosso louvor deve ser fruto do amor por Jesus, pela gratidão que nós temos ao Deus Pai, pelo sacrifício feito por nós. Se hoje estamos salvos, foi pela graça ao alto preço que Ele pagou por mim e por você naquela cruz. Ele pagou um alto preço por mim e por você naquela cruz. Ou nos basta chegarmos e sermos assistidores nos cultos, sermos críticos com tudo o que acontece, o louvor que foi desafinado, o pastor que errou na hora de falar um verbo lá, na hora da pregação,
Às vezes a pessoa sai pior que entra por causa de coisas bobas, porque foi somente ouvinte, mero assistidor de cultos. Temos sido assim? Lembra que nós estamos refletindo sobre aquilo que agrada a Deus. Não ofertarmos parte devida do nosso tempo, a parte devida ao Senhor do nosso tempo para o Senhor. Usamos nosso tempo para trabalharmos, né, para nossa família, amigos, nossa diversão, mas e aquilo que é espiritual e eterno? Muitas vezes estamos tão sobrecarregados, iguais ao povo hebreu lá no Egito, lembram? A carga de Faraó, com cargas pesadas neste mundo, que o pouco tempo que nos resta, perdemos a força, nos afadigamos e queremos descansar. Usamos então o quê? Redes sociais, diversão, filmes, que tomam parte precioso do nosso tempo, e assim, agindo assim, enterramos nosso talento dado pelo Senhor para que fôssemos multiplicadores. Quando não gastamos nosso precioso tempo com o Senhor, lendo, meditando a sua palavra, buscando uma íntima comunhão com Ele, nos sentimos amargurados, tristes. Criar problemas infantis, os famosos mimimis. Queridos, em João 3, 1,36, quando Yeshua, Jesus disse para Nicodemos, que era príncipe dos judeus, pensa, príncipe dos judeus, necessário vos é nascer de novo. É importante que nós nasçamos de novo. Aí ele perguntou, como pode um homem na sua altura já adulta, nascer de novo, sendo velho? E Yeshua nos ensina que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E isso é muito sério. Quando o Senhor nos salva, na nossa conversão, nós somos comparados a um parto, onde nasce um bebê. Um bebê nasce bebê, mas aos 10 anos, ele continua um bebê? Ele ainda engatinha? Ainda não sabe falar? Ainda não anda sozinho? Aos 20 anos, ele continua um bebê? Pois bem, da mesma forma que ele vai se aperfeiçoando, que o bebê vai crescendo, vai se aperfeiçoando, aprendendo as coisas, criando imaturidade, quando ficar adulto, vai alcançando a imaturidade, aprendendo a disciplina do Senhor, nós amadurecemos também espiritualmente. Quando agimos infantilmente, desagradamos ao Senhor, às vezes levamos problemas infantis para o pastor da igreja resolver. Ah, pastor, um irmão me fechou no trânsito, não venho mais nessa igreja. Ah, pastor, não venho mais nessa igreja porque eu cheguei aqui e dei paz do Senhor para uma irmã, ela nem respondeu. Ah, vou sair da igreja porque fiquei sabendo que a irmã tal fez uma festa e não me convidou. Ah, a irmã postou no Instagram uma indireta que foi para mim, pastor. Então não venho mais nessa igreja. Isso é imaturidade espiritual. Queridos, Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, se o teu irmão fez alguma coisa que te desagradou, vai até ele, você e ele, e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Perdoe, está tudo certo. Nós podemos resolver grandes partes dos nossos problemas com oração, jejum, madrugadas, usando os meios de graça ao nosso dispor. Agindo assim, demonstramos maturidade espiritual. Estamos crescendo espiritualmente e o Senhor se agrada de nós. Vamos dar uma pausinha para a água? Olá, voltando. Meus queridos, só lembrando, nós estamos fazendo reflexões, um estudo reflexivo. Igreja perfeita só na Canaã Celestial, na Nova Jerusalém, a eterna. Não existe igreja perfeita aqui na Terra. Toda igreja tem seus problemas. Onde tem gente, ser humano, tem problema. Ame a sua igreja. Onde você está, ame, ore, participe. Nós vemos isso claramente quando o Senhor exorta
as 7 igrejas da Ásia. Quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, sobre as 7 cartas que foram enviadas, nós vemos que em todas tinha problema. Nem que seja umzinho lá, tinha um negocinho lá. A igreja de Filadélfia era a que menos tinha, mas tinha todas as igrejas tinham problema, umas mais, outras menos, e assim somos nós. E assim somos nós. Em todas elas havia aquilo que é bom, aquilo que agradava a Deus, e havia coisas que desagradavam e muito ao Senhor. Mas é assim que nós vamos caminhando. E ele as exortou com seu infinito amor e misericórdia, e é assim que ele continua fazendo conosco, Igreja de Cristo, nas igrejas de hoje, a todos nós. Quando há necessidade, ele nos exorta para o nosso bem. Um pai corrige o filho que ama, pois ele o quer bem. Devemos pedir sabedoria a Deus em nossos relacionamentos interpessoais, para que possamos ser pessoas boas, pacificadoras e não maldizentes, murmuradores, sem misericórdia. Nós devemos ser ativas na obra do Senhor. Fomos chamadas para realizar a obra, para trabalhar na seara do Senhor, na obra do Senhor, e não para destruí-la, não é mesmo? Igreja Corpo de Cristo, quando uma parte do corpo está doente e não funciona como deveria funcionar, traz sequelas para todo o corpo. Não é assim? O corpo todo padece. Tira um bifezinho lá da cutícula do dedão lá quando está fazendo unha, para ver o que acontece. O corpo todo fica dolorido. Se inflamar, o meu inflama aqui, eu fico doida. Só o Senhor. Assim é o corpo. Vemos aqui a importância de todos nós, o corpo espiritual. Nós vemos aqui a importância de todos nós cuidarmos da nossa saúde espiritual. Sermos saudáveis espiritualmente, para não impedirmos o crescimento saudável do corpo de Cristo, a igreja. Usemos as armas espirituais, estejamos revestidos do poder do Senhor, usando as armas espirituais, que o fruto do Espírito Santo gere em nossa vida, que ele também esteja sempre presente, os sentimentos, que o fruto do Espírito Santo opere em nós e seja sempre presente em nossa vida. Cuidemos do nosso testemunho. Somos servos de Yeshua, de Jesus. Somos sal da terra, luz do mundo. Cuidemos de todo o nosso viver, falar, agir, nossos relacionamentos em redes sociais, postagens. É difícil, né? Às vezes a gente dá uns vacilos aí e só o Senhor para ter misericórdia. Lembremos, meus queridos, tem um que nos acusa. E como acusa? Você é crente? Misericórdia. Números 14, 7 e 8. Se o Senhor se agradar de nós. Para entrarem na terra prometida, o povo teve que lutar contra gigantes. Sabemos que nós também precisamos dos milagres do Senhor em nossa vida para que vençamos os gigantes deste mundo carnal, deste mundo mau. Para lutarmos contra os frutos da carne, os pecados. Não devemos nos acovardar diante deste mundo tão competitivo, mas sempre lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades e lembrar que Ele é quem cuida de nós. E colhermos os frutos espirituais, que é a graça, que de graça nos é dado, hoje, amanhã e sempre. Andarmos na revelação junto ao Pai, vivendo a profecia, em comunhão com o Filho, que é Jesus, Yeshua, a salvação no corpo, Igreja de Cristo, a alegria do Espírito Santo, nos fartando da palavra revelada. Lute pela sua bênção. Seja grato pela alegria do Espírito Santo em nossa vida.
que nos motiva a nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus na vitória final e tomar posse do reino eterno, a qual nós estaremos lá. Estamos lutando para isso. Assim como o povo de Israel precisou de ânimo, coragem, força, hoje o Espírito Santo tem dado tudo isso para que nós, igreja, corpo de Cristo, corpo de Yeshua, entremos neste reino. Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde o Bereshit. Tem estudo no canal sobre isso. Israel e igreja, ambos estão tendo a oportunidade de agradar a Deus, de aceitar o seu plano de salvação eterna, desde o Bereshit, desde a eternidade, desde o princípio, de trabalhar em prol de seu reino e de anunciar o evangelho a toda criatura, de sermos participantes do corpo de Cristo em amor, santificação, fidelidade, temendo a Deus, amando sua palavra gloriosa e aguardando a sua vinda gloriosa, que se aproxima dia após dia, onde estaremos juntos, unidos eternamente. Assim, agradamos a Deus. Amados, uma das maiores características e mais marcantes também do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, foi a sua simplicidade. Mesmo sendo Deus, Rei, ele viveu como homem, filho do homem. Por isso que é chamado de filho do homem, como nós. Nos ensinou sobre a humildade, gratidão, sinceridade, amor, obediência e dedicação à obra de Deus, fazer a vontade de Deus, assim agradar ao Pai. Ele não hesitou, Yeshua não hesitou em repreender os escribas e fariseus como raça de víboras, sepulcros caiados, aqueles que insistem em agir com falsidade, traição, fazer o que é mal, pois Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conhece de dentro para fora. Conhece o nosso íntimo, aquilo que vai dentro do nosso coração, da nossa mente. Ele sabia que muitos o louvam, ele sabia e sabe que muitos o louvam com os lábios, mas o coração está longe dele, longe dos caminhos do Senhor. E o que ele pede de nós, senão que amemos a justiça, pratiquemos a misericórdia, como ele tem sido conosco, misericordioso, e andemos humildemente com o nosso Deus. Assim agradamos ele sempre. Se você foi abençoado com esse estudo, com esse vídeo, envie para que outras pessoas sejam abençoadas também, como nós. Quando meditamos na palavra de Deus, nós somos grandemente abençoados. E principalmente quando nós nos esforçamos para agradarmos ao nosso eterno Pai Todo-Poderoso. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Shalom, ulei traot. Até mais. Abraço a todos.